Deus vos abençoe, muito obrigado nesse momento de estarmos aqui na congregação. Desculpa o pequeno atraso devido a umas pequenas interferências aqui, mas nós estamos aqui novamente para falar da palavra de Deus. Apocalipse, livro do Apocalipse, que é um livro extremamente assim difícil, complexo de lidar, mas sou profundamente grato e diante de toda essa complexidade, diante de toda essa situação difícil às vezes, de lidar com o texto e de você, às vezes, não compreender, nós estamos aqui presentes diante da presença do nosso Deus e agradeço a todos que pacientemente estão acompanhando a explicação, a exposição desse texto tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse. Eu quero aqui profundamente agradecer a Mari Monteiro, uma amiga de muitos anos, que ela está com certeza nesse momento aguardando ansiosamente a exposição da palavra de Deus. Deus te abençoe, Mari, em nome do Senhor Jesus. Ela disse que ela acompanha todas as sextas-feiras ali. Então, acredito que você está assim, expert em Apocalipse já. Não somente a Mari, mas como também outros colegas que estão nos acompanhando nesse momento, alguns irmãos amados ali do bairro do Jurunas, outros amados que se encontram em diversas partes aqui de Belém, outros que se encontram. Quero dar saudação ao pastor Didnilson, de lá de Florianópolis, Santa Catarina, que juntamente com a sua equipe passaram a fazer parte desse bonito trabalho que o Senhor nos concedeu de explicar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, pastor Didnilson, e o pastor Edilson, que é o seu pastor ali, presidente, juntamente com os membros em Florianópolis, Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos, no nome do Senhor, para a explicação da palavra de Deus. Para vocês que estão chegando nesse momento, principalmente o pessoal de Florianópolis, aí, Santa Catarina, nós estamos fazendo um resumo desse texto aqui, tem mais de 940 páginas, e comenta cada capítulo do Apocalipse, e nós estamos já no capítulo 20 do Apocalipse. Então, se está terminando o texto, está terminando também esse livro. Você pode adquirir em qualquer site ou em qualquer loja que venda artigos gospel, né, que possivelmente tem essa obra lá. É muito boa, amados. Vocês não vão se arrepender de adquirir um trabalho desse aqui. É uma maravilha. Ele é um trabalho exegético e hermenêutico, tá? Não é um trabalho assim, propriamente teológico. Porque a teologia ela traz certas confusões. O nome teologia sistemática, tá? A teologia sistemática vai pegar o pensamento do fulano A, fulano B, fulano C, o que é que ele acha no capítulo 20 do Apocalipse. Não, a gente não está trabalhando assim, tá bom? Nós estamos trabalhando numa forma exegética de saber qual era a intenção do autor de colocar esse texto ali. E o que era o contexto dele. Quem estava próximo dele que concordava com o pensamento. Isso é chamada exegese. Hermenêutica. Hermenêutica é fazer a comparação do texto que ele está colocando ali com os demais textos do seu período. Pode ser apócrifo, pode ser a tradição judaica, pode ser a tradição grega, pode ser principalmente as escrituras, o Antigo Testamento e assim por diante. Nós fazemos essa comparação. Nós estamos evitando tocar na questão teológica. Eu estou seriamente pensando em falar do Apocalipse no sentido teológico. Eu estou separando material para isso, mas brevemente eu vou anunciar, tá bom? Então vamos logo dar andamento, terminar o Apocalipse aqui de uma forma exegética e hermenêutica para que todos os irmãos venham se deleitar nesse texto tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse, tá bom? Então, queridos, semana passada nós comentamos o Apocalipse 19,
muito interessante, em que Deus tratou da situação ali do falso profeta e da besta vinda do mar. É uma diferença muito grande. A besta vinda do mar é o camarada que vai comandar a parte política e a parte, se posso dizer, do seu sistema de exército. Já a besta vinda da terra, ela é uma besta que comunga com a parte religiosa. Como eu já tinha dito, duas coisas que comandam o mundo é a questão política e a questão religiosa. E o que une essas duas, justamente, é a chamada ideologia. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, de querer explicar muito isso por causa do tempo. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que é a parte religiosa e a parte política. Todas as duas vão se voltar contra a questão do reino de Deus. Todas as duas vão se voltar. Aí você pode perguntar, Jeremias, toda religião leva a Deus? Não. Não caia nessa. Nem toda religião leva a Deus, tá bom? A palavra religião significa, é um termo em latim que é religare, que é se ligar. Nem toda religião se liga com os mandamentos de Deus, nem toda religião se liga com a palavra de Deus, nem toda religião preserva os ensinamentos de Cristo, a pessoa de Cristo e assim por diante. Nem toda religião sabe definir o que é Espírito Santo e Deus e outras partes que está relacionado com o ser divino. Não. Então, nem todas as religiões levam a Deus. Agora, concordo sim, que todas as religiões dão o quê? Dão uma noção de Deus. Sim, todas as religiões dão uma noção. Mas definir como a palavra de Deus define, que dá uma explicação assim, que venha nos dar um ar de satisfação, não, nem todas fazem isso. E nem todas nos conduzem a Deus, tá bom? O que é que eu quero dizer com isso? Porque o capítulo 19 é justamente isso, queridos. O capítulo 19 trata dessa situação em que tanto a política como a religião vai enganar a humanidade. E a humanidade, boa parte dela vai seguir um sistema conhecido como sistema da besta e do falso profeta. Eles vão seguir, vão se curvar, vão adorar, vão aceitar, mas o que vai acontecer posteriormente com eles? Eles vão ser penalizados. E quais serão as penalidades? Para a besta e o falso profeta, eles serão lançados no Guiena, que é o conhecido como Lago de Fogo, ou Geena em português, né, mas em grego é Guiena, vai ser lançado no Lago de Fogo, e os seus seguidores serão ali mortos, vão ficar mortos ali, que é na batalha de quê? Na batalha do Armagedon. Aí chega a pergunta que eu tinha feito e volto a reiterar. É a mesma coisa, a batalha do Armagedon e Gog e Magog? Não, não caia nessa. Não é a mesma coisa. Batalha do Gog e Magog é o que nós vamos tratar nesse momento. Batalha do Armagedon é de responsabilidade de quem? É de responsabilidade do Senhor Jesus contra quem? E os seus santos? Contra quem? Contra a besta, o falso profeta e todos os seus seguidores. Essa é a batalha do Armagedon. E a batalha do Gog e Magog? A batalha do Gog e Magog, vai ser um movimento, Gog e Magog, que se levantará contra o reino milenar de Cristo aqui na Terra. E quando esse movimento se levantar contra o reino de Cristo aqui na Terra, eles serão destruídos. Mas quem é que vai seduzir para que isso aconteça? Lembram? Quem foi lançado primeiro no lugar? Guiena, foi o falso profeta e a besta vinda do mar. A primeira e a segunda besta foram lançadas lá. Faltou quem? Faltou o diabo, Satanás, conhecido como Lúcifer, né? Faltou ele. E o que está acontecendo com ele? Ele vai ser aprisionado durante 1000 anos, de acordo com o Sagrado Texto, e durante esses 1000 anos que ele vai ser aprisionado, vai ter o 1000 anos de paz, depois ele será solto para seduzir as nações, conhecidas como Gog e Magog. Se você for
analisar nos mínimos detalhes isso, você vai compreender que tem essa diferença. Mas vamos para o texto, tá bom? Essa pequena introdução é apenas para você ter uma noção. Algo muito importante, tá bom? Quando acontecer um evento que o Senhor Jesus vier pegar o seu povo a qualquer momento, esses vídeos estão sendo gravados para que você venha acompanhar os mínimos detalhes do que vai acontecer. Não esqueça, nós estamos fazendo isso para que você venha acompanhar, através desses vídeos, as coisas proféticas do que vai se cumprir na vida da humanidade aqui na Terra, tá bom? Isso é muito importante, por isso que nós estamos se esmerando em relação a esse trabalho. Queridos, o capítulo 20 do Apocalipse tem apenas 15 versículos, tá bom? E vamos lá, por etapa, pegar esses textos aqui e fazer uma explicação. Eu vou ler os textos, os versos, e fazer logo um resumo, ok? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, amarrou por 1000 anos e o lançou no abismo, ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois, importa que seja solto um pouco de tempo. No capítulo 19, você percebeu que antes que Deus dá a sentença final, a condenação final, ele aprisiona. Ele aprisionou no capítulo 19, ele aprisionou o falso profeta e a besta, as duas bestas, ele aprisionou. Ok? E depois dele aprisionar, ele lançou onde? Ele lançou na Guiena, que é conhecido como Lago de Fogo. Aqui ele vai fazer o mesmo com o principal da Trindade maligna. A Trindade maligna é a antiga serpente, a primeira besta e a segunda besta, tá bom? Essa é a Trindade maligna. Só que dessa Trindade maligna, quem vai ser primeiro aprisionado vai ser o falso profeta e o anticristo. Depois disso, eles vão ser lançados no Lago de Fogo. Ah, mas não é um maligno que está lá no Lago de Fogo que vai experimentar? Não. Ninguém está no Lago de Fogo ainda. Há de experimentar o Lago de Fogo a primeira e a segunda besta. Depois, o que vai acontecer? Depois que vai suceder, o que vai acontecer é que Satanás vai para lá, para o Lago de Fogo, juntamente com os seguidores. Muito importante isso, tá? Então, durante 1000 anos, o anjo que desceu, que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia, é importante ressaltar aqui, que Jesus disse que é necessário que seja amarrado o homem valente para que possa dominá-lo, para que possa entrar na casa. Então, é uma analogia que serve muito bem para isso, que quem há de amarrar com olha aqui, a chave do abismo e uma grande cadeia, não é uma cadeia comum não, é uma grande cadeia, ou uma grande corrente, no original diz, que vai amarrar o maligno a qual ele, que é o príncipe deste mundo. Quem é que pode fazer isso? Um anjo. Esse anjo que tinha a chave do abismo. De acordo com o capítulo 9, também tem um anjo que tem a chave do abismo. Pode ser esse anjo? O texto não nos diz que do capítulo 9 é ele. Nem afirma e nem desconfirma, possa se dizer. Mas pode ser, sim, pode ser ele. E esse anjo ele vai amarrar o inimigo de nossas almas e vai ficar preso durante 1000 anos. Para que ele não faça mais o quê? Enganar as nações. O maligno ele tem duas situações, objetivo e finalidade. Qual é o objetivo? O objetivo de enganar todo mundo. Qual é a finalidade? A finalidade é de afastar a humanidade de Deus. Tá? Então, durante esses 1000 anos, ele não vai ter os seus objetivos nem suas finalidades mais.
para que venha se propagar durante a humanidade. Vai ser durante 1000 anos que a humanidade não vai ser enganada e não vai ser destruída. Durante 1000 anos. Aí você pode perguntar assim, mas Jeremias, esses 1000 anos assim, ele é literal ou é simbólico? Nós não temos também assim se vai ser o tempo nosso ou o tempo de Deus, tá bom? Esses 1000 anos não foi o que João falou aqui. Esses 1000 anos já era discutido nos textos de Enoque e nos oráculos sibilinos. São tradições do judaísmo antigo que comentava a respeito de... Os oráculos sibilinos falavam de 10.000 anos. E já o texto de Enoque, capítulo 62, fala a respeito de 1000 anos. São textos escritos há 100, 200 anos antes de Jesus e já comentava a respeito da situação do Apocalipse, das coisas últimas que tinha que acontecer. Mas só que João aqui ele fecha a situação dizendo que é 1000 anos. Não é 10.000 anos, tá? Mas é 1000 anos. Mas esse 1000 anos no nosso tempo ou no tempo de Deus? Pois é, essa é a situação, né? Vai ser no nosso tempo? Não sabemos. Vai ser no tempo de Deus também? Não sabemos. Porque o próprio Deus vai estar aqui na Terra. Por isso que nós não temos esse conhecimento exatidão. Pode ser um número simbólico. 1000. Mas simbólico no sentido cronológico, tá bom? Não no sentido que já está acontecendo. Nós não temos o conhecimento detalhado disso aqui, tá bom? Versículo 4 diz: E vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dados o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, nem suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Tá. O que chama atenção aqui, queridos, é o seguinte. Eis a situação. Essa primeira ressurreição que ele está falando aqui, é uma ressurreição que vai acontecer futuramente? Ou vai ter alguma que vai acontecer nesse momento? Qual é a primeira ressurreição que ele está tratando aqui? É muito importante você ficar atento, porque se eu falar aqui, Jeremias, então tem uma primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição vai acontecer depois, logo no início do milênio. Se vai ter essa primeira ressurreição no início do milênio, e os santos vão sentar ali para reinar junto com o Senhor, então não vai ter arrebatamento para as pessoas que ficaram nesse momento aqui na Terra. É isso que você está falando? É isso que o texto está dizendo? Porque você está bem claro o texto dizendo que é a primeira ressurreição. Bem, a primeira ressurreição em quê? Como é que se resolve isso? Você pega o capítulo 4 do Apocalipse e diz: depois destas coisas, o Senhor me levou e me mostrou as coisas que hão de acontecer. Então, teve eventos que aconteceram e eventos que hão de acontecer. Então, o capítulo 4 ele é chave para você entender que, do capítulo 4 em diante, são as profecias que a humanidade vai vivenciar, são as coisas futuras que Deus revelou ali, que vai se revelar para a humanidade. Somente para a humanidade pecadora, não. A humanidade pecadora e os santos da grande tribulação. Então, essa primeira ressurreição está relacionado
depois do período dos 7 anos, depois, já no início do milênio, que está relacionado esse termo, a primeira ressurreição. Porque já teve uma ressurreição. Qual foi a primeira ressurreição? A de Jesus. Sim. Teve outros que ressuscitaram. E aí, como é que fica? Então, não teve somente uma ressurreição, teve várias ressurreições. Então, o que é que acontece? Essa primeira ressurreição é logo após a questão da grande tribulação. E essa primeira ressurreição é a ressurreição de um grupo, porque antes teve mais outras ressurreições. Qual foi outras ressurreições? As duas testemunhas, elas vão ressuscitar e vai ser um evento antes disso. Deu para compreender? Então, essa primeira ressurreição nada mais é do que o grupo que vai ressuscitar para estar com o Senhor. Então, são aqueles que serão perseguidos e mortos pela palavra de Deus durante o período de grande tribulação. Então, Jeremias, mais uma dúvida. Então, os apóstolos que foram degolados, mortos pela palavra de Deus, tal, eles se encontram debaixo do altar ali? Essa é a pergunta. Se encontram lá embaixo do altar? Primeiramente, João está vendo o que vai acontecer no futuro. Os apóstolos que foram degolados pela palavra de Deus, se estão debaixo do altar, nós não temos a devida informação detalhada sobre isso. Se é uma visão que ele teve do passado, que aconteceu no passado, em que eles estão nesse estado intermediário ali, ou é a visão propriamente dita do que vai acontecer no futuro. Nós não temos esse mínimo detalhe. Mas por que, gente? Porque o capítulo 4 de Tessalonicenses diz: quando o Senhor vier, ele vai ressuscitar os mortos e nós, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então vai ter um arrebatamento juntamente com eles. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele não está equivocado e nem há uma interpretação equivocada em relação a isso. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que vai ter um arrebatamento juntamente com aqueles que foram mortos, que partiram, que estão dormindo. Então, o que Paulo coloca ali é os que estão dormindo no Senhor, seja por morte natural ou seja por tortura e perseguição. Então, é esta a situação. Está vendo como é complexo? Então, estou usando aqui a questão hermenêutica para com os amados, para compreender que isso é de suma importância. Por que de suma importância? Porque tem pessoas que dizem que o milênio ele não é literal. É chamado amilenaristas. Aí já vem a questão teológica, né? Quem foi amilenarista em relação a isso? Teve vários teólogos de peso que dizem que nós estamos vivendo o milênio. Bem, se estamos vivendo o milênio, já se passou 2000 anos, e aí? Não, 1000 anos só? Já se passou 2000 anos, então não é mais milênio. Então, se não é mais milênio, então é uma profecia que ainda vai se cumprir. Vocês estão vendo como a questão da hermenêutica ela é importante? Porque quando você pega esse texto aqui e casa com o capítulo 14 do Apocalipse, e casa com o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, você chega a uma conclusão que o milênio ele não é, de forma ou de maneira nenhuma, algo figurado, mas assim literal. Sendo ele literal, o milênio literal, então os textos, tanto do apóstolo Paulo, como Apocalipse 14 e esse texto aqui, o 20, você consegue comungar com eles, mostrando que há um milênio, sim, literal. Só para fechar isso aqui, teve
um discípulo do apóstolo João, conhecido como Papias. Ele que identificou que Marcos escreveu o seu evangelho com as pregações. Aquilo são pregações, tá? Em Marcos, você vê aquilo ali, são pregações, tá bom? Então, Marcos escreveu o seu livro, chamado Evangelho de Marcos, pelas pregações do apóstolo Pedro, e Mateus foi escrito de uma forma que para os judeus. Por que você está falando isso, gente? Porque é o seguinte, esse Papias, que acompanhou o apóstolo João, ele disse o seguinte, que quando Jesus pregava, Jesus falava sempre do milênio. E esse milênio que Jesus falava é um milênio em que as árvores serão bastante frondosas, muito bem frutíferas, e elas hão de alimentar toda a humanidade, e todas as pessoas viverão em paz juntamente com os animais. Mas, Jeremias, isso aí é uma coisa extra que você está pegando. Sim, é um documento muito importante que Papias toca nesse assunto. Não somente Papias, que identificou que Mateus foi escrito para os judeus, como também Marcos foi os discursos de Pedro, como também Justino Marte. Justino Marte é do mesmo contexto de Papias, tá? Justino Marte viveu entre o século I ao século II. Ele pregou para o imperador, e é muito importante esse texto, que no livro Diálogo de Trufo, Justino Marte diz que o milênio ele é literal. E sendo ele literal, a humanidade será beneficiada durante esse período de 1000 anos em que Satanás será preso. Olha como é importante essa fala do Justino Marte, tá ok? Então, queridos, então esses santos do período da grande tribulação, eles vão ressuscitar e vão estar com o Senhor ali para reinar com ele durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e com Cristo reinarão com ele 1000 anos. Então, a segunda morte quem é? Todos nós vamos passar pela primeira morte, possivelmente, né? Nós temos a experiência do arrebatamento, mas todos nós vamos passar pela primeira morte. Qual é a primeira morte? Corpo físico. Qual é a segunda morte? Segunda morte, sabe qual é? É o Guiena, é o lago de fogo. Todos vão passar pelo Guiena? Não. Mas todos podem passar pela primeira morte, que é a morte física. Mas, em relação à segunda morte, nem todos vão passar. Porque dessa segunda morte é que não há mais poder, a segunda morte é sobre os santos do Senhor. Eles vão ressuscitar. Olha como é interessante. Os santos da grande tribulação vão ressuscitar, tá bom? E os seguidores da primeira besta e do falso profeta, o que vai acontecer com eles? Eles serão mortos e comidos pelas aves. E os seus corpos ficarão onde? Ficarão estirados, ficarão ali, expostos. E eles não vão ser ressuscitados. Tá? De imediato, não. E sem contar que o termo ressurreição não cabe a esses. Porque a Escritura diz cabe deu ao mar e à terra os mortos, mas não usa o termo ressurreição. É interessante, né? Por que não usa o termo ressurreição? Porque a palavra ressurreição no grego é uma palavra que é aplicada somente àqueles que estão próximos de Deus. Mas vamos lá. Tá? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele durante 1000 anos. É uma promessa dada por Moisés e reiterada pelo apóstolo Pedro. Vós sois sacerdote eleito, nação santa, povo escolhido de Deus. Está aqui. Se cumprindo literalmente. Isso aqui é o cumprimento literal
dos servos de Deus ali durante o milênio. Agora, o que me chama a atenção aqui é o versículo 7 em diante, queridos. Olha aqui que diz: E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite são atormentados para todo o sempre. Então, resumindo somente aqui, então o Senhor Jesus há de tratar da situação da batalha do Armagedon com a palavra da sua boca. Ele vai aprisionar quem? Vai aprisionar o falso profeta e a besta, e a primeira besta, e todos os seus seguidores que adoraram a besta e se curvaram serão mortos pela palavra da boca do Senhor. Mas Jeremias, você falou não, o texto diz que é um anjo que vai, sim, mas esse anjo só pode falar, só pode chamar as aves de rapina com a autoridade de Deus, que no termo grego é um termo edot. Edot significa e concedeu. Então o Senhor há de conceder a este anjo autoridade para chamar todas as aves de rapina para comer a carne dos seguidores da primeira e da segunda besta. Só que eles vão estar mortos ali, expostos. E eles não vão ressuscitar. Quem vai ressuscitar são os santos da grande tribulação. Vão ressuscitar e eles vão ficar mortos lá. Então, o que vai acontecer com eles? Vão ser levantados depois para prestar conta. Mas, primeiramente, quem vai estrear o lago de fogo? O falso profeta? Cadê? A besta e o falso profeta. E depois da besta e o falso profeta é o Satanás que vai estrear o lago de fogo. E quem mais? Quem mais é aqueles que não foram achados no livro da vida. Versículo 11. Vamos lá. Antes de pegar o versículo 11, é bom ressaltar aqui o seguinte, queridos. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus pegou o falso profeta, ele soltou Satanás para enganar as nações. Por que ele fez isso? A pergunta que merece uma resposta. É para mostrar para a humanidade que bem nenhum habita no ser humano. O ser humano, seja ele religioso ou não religioso, o ser humano não tem bem nenhum na sua vida. Todos nós somos maus, todos nós somos perversos, todos nós temos a natureza pecaminosa. Mas aqueles que servem a Deus têm a graça de Deus de conter tudo isso. E aqueles que não servem a Deus não têm a graça de Deus de conter tudo isso. Então, a natureza pecaminosa, ela está conosco. É natural nós sermos perversos, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Você quer um exemplo de natureza pecaminosa? Lado mundano. Não gosta da Bíblia, não gosta de orar, não gosta de buscar, não gosta de ouvir a palavra de Deus e não gosta das coisas que Deus anuncia. Esse é o lado mundano. Lado do crente é que o crente não se esforça para fazer as coisas de Deus, faz as coisas de Deus relaxadamente, às vezes faz por agradar os homens, às vezes faz porque alguém está lhe pedindo. Então, quando tem essa coisa de não querer fazer de coração, quando não se faz as coisas de Deus de coração, isso é a perversidade da natureza humana. Tá bom? Isso é perversidade. Então, essa perversidade é que Deus quer mostrar para a humanidade. Você quer ver como uma pessoa é enganada? Muito simples. Convida alguém para ir para a igreja e convida esse mesmo indivíduo para ir para um campo de futebol
ou para uma festa? Qual é que ele vai gostar? O último, né? Campo de futebol é uma festa, tá bom? Aí você convida alguns crentes para buscar Deus em oração, jejum, consagração, ele não vai. Aí você convida para uma roda de pizza, na hora a preguiça acaba, o desânimo some, ou convida algumas mulheres para passear no shopping. É rápido, aquilo sai de uma maneira fantástica. Sabe por quê? Isso é chamada natureza pecaminosa. E tem muita gente que se engana pela falsa psicologia, diz, não, você está assim dessa maneira, desse jeito, dessa forma, porque você está passando uma crise existencial. Cuidado com isso, queridos. Infelizmente, a maioria do povo, principalmente evangélico, está sendo enganado com isso. Muito cuidado. Então, Satanás, ele usa. A arma dele, qual é a arma dele? É te matar, te destruir? Não. De imediato não é isso. Isso é a finalidade dele. Qual é o objetivo dele? De imediato, é te enganar. Se ele conseguiu enganar você, se ele conseguiu passar a rasteira em ti, ele está de cabeça feita. Se ele tentou fazer isso com Jesus, não vai fazer com você? Você é melhor que Jesus? De maneira nenhuma. Então ele vai fazer isso. Versículo 11. Vamos lá. E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo suas obras. Deu mal os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Jeremias está uma salada aqui, não estou entendendo. Então, o que é que acontece? As pessoas que morrem não vão para o Hades, conhecido como inferno. Como é que aqui o inferno vai dar, depois a terra vai dar, o mar vai dar? Eu não estou compreendendo isso. Primeiramente, perceba uma coisa. Perceba uma coisa. Não tem a palavra ressurreição aqui. Não tem. A palavra ressurreição, no grego, denota somente para aqueles que servem a Deus. Não denota para esses aqui. Então, tudo está indicando que do jeito que o indivíduo morreu, do jeito que ele vai ressuscitar. Não está dizendo aqui a ressurreição. Não está dizendo aqui que vão ser semelhante àquele. Só vai ser semelhante àquele que serve a Deus. Vai ser semelhante a Jesus, tanto homem como mulher, no seu corpo. Mas aqui, para os gentios, para os mundanos que rejeitaram, perseguiram os servos de Deus, não vai ser igual, não. Tá bom? Agora, Jeremias, me tira a dúvida, tá? Você leu aqui o texto dizendo que vão ser julgados de acordo com o que está escrito no livro, suas obras, e deu mal aos mortos o que nele havia. Tá, tudo bem. Quero entender isso. Os mortos aqui são aqueles que morreram na grande tribulação. Que morreram nesse período de grande tribulação, que são os chamados exércitos da besta, do anticristo. Ele não está dizendo que são as nações, são as bestas. Porque as nações, é o seguinte, o anticristo ele vai formar um grande exército de homens, mulheres, grandes e pequenos para pelejar contra o povo de Deus. É um exército. Tá bom? E ele vai ser aprisionado, o anticristo, o falso profeta, e vai ser lançado depois no lago de fogo. E esse exército, o Senhor Jesus vai destruir com eles usando as aves de rapina. As suas carnes serão comidas e serão lançadas ali. Isso no Antigo Testamento, de acordo com Jeremias, de acordo com o escritor de 2 Reis,
diz que é uma das maiores maldições a pessoa ser comida por bicho. É prova que Jezabel ela foi comida por bicho, pelos cachorros, indicando que o que ela tinha feito foi uma das maiores abominações diante de Deus e ela mereceu a sua maldição. Então, todos aqueles que adorarem e seguiram a besta serão comidos por bicho, que são as aves de rapina. E os seus corpos ficarão no mar e na terra. E vai ser um período tão rápido disso aqui, que a gente não sabe se vai ser um tempo nosso de Deus, que é depois do milênio que isso vai acontecer. Eles serão levantados dos mortos. Não está dizendo ressurreição, queridos. Está dizendo que serão levantados dos mortos para prestar conta do mar e da terra. E os que estão no Hades, que é no reino dos mortos, que foram agora, que estão indo para lá, eles vão ser ressuscitados, vão ser levantados nesse dia, para prestação de conta. Mas não está dizendo que é ressurreição. E a palavra ressurreição só dá para aqueles que servem a Deus, só para eles, e para ninguém mais. Tá bom? Analogia, vai ser mais ou menos o Thriller do Michael Jackson. Vocês viram? Na década de 80, quando ele lançou, os indivíduos saíram ali dos túmulos, vai ser mais ou menos isso. Quando eu falo mais ou menos, porque eu não tenho certeza, mas porque não tem a palavra ressurreição aqui. E todos vão prestar conta diante do trono branco, que esse que é o chamado julgamento final, ou juízo final, que estava sentado, e o que estava sentado sobre ele, cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por que cuja presença fugiu a terra e o céu? Por causa da grandeza de Deus, para julgar, porque Deus ele é soberano, que nem a terra e o céu, que são coisas grandíssimas, que o ser humano tem domínio, mas Deus tem domínio tão forte que até isso ele vai tomar conta e todos vão, como se diz, fugir da presença de Deus. Por que esse termo fugir? Porque Deus vai fazer novos céus e nova terra, né? Então a segunda morte, queridos, o que é? É o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Agora o que me chama a atenção aqui para finalizar é o versículo 12 que diz: e abriu-se os livros, e abriu o outro livro. Ó, tem livros e outro livro. Então Deus ele é tão justo que ele vai julgar as pessoas de acordo com as suas obras. Você é salvo pela graça, Deus te salvou pela graça, mas só que Deus vai te julgar conforme tuas obras, tá bom? Não se engane. Deus ele salva a gente pela graça dele, mas pelas obras você vai ser julgado. Então, cada um de nós, seja crente ou descrente, nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras, tá bom? Mas tem um julgamento que é para não condenação e um julgamento para condenação, tá? O julgamento para não condenação é aqueles que vão receber seu galardão, de acordo com 2 Coríntios 5. É um julgamento não para condenação, mas para galardão, tá bom? E é o julgamento para condenação, que é justamente esse aqui. Os mortos vão sair do Hades, que é o reino dos mortos, que não é inferno. Hades não é inferno, Hades é reino dos mortos. Aí depois que vão ser lançados na Guiena, que é o inferno conhecido como Lago de Fogo, tá? Aí vão ser julgados de acordo com os livros, que é as suas obras, os livros, e depois vai ser o livro da vida, que não tem ninguém, não está escrito, então, tá bom? É justamente o que vai acontecer. Então, queridos, nossa pequena exposição é essa. Espero que você esteja compreendido. Espero que você tenha compreendido. E de acordo com Isaías capítulo 63, diz que o último inimigo que Deus vai destruir é a morte. Tá?
a morte. E o capítulo 21 a gente vai tratar justamente disso aqui. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, tá? Capítulo 21 vai detalhar um pouquinho, que eu tenho um versículo sobre isso aqui. Essa pequena exposição que fizemos do capítulo 20, queridos, eu espero que você tenha compreendido muito bem. Então, é o capítulo que elimina tudo, acaba tudo. Acabou tudão mesmo. Não tem mais Satanás, não tem mais falso profeta, não tem mais anticristo, não tem mais a natureza pecaminosa, porque dos maiores inimigos que nós temos, qual é? É Satanás? Não, é nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. Jeremias já falou que enganoso é o coração mais do que tudo. Então Deus ele vai pegar, vai modificar a natureza de todos os santos, seja aqueles que foram arrebatados ou aqueles que vão ser ressuscitados. E aqueles que vai ser dado do mar e da terra e do Hades não vão ter esse privilégio. Infelizmente, porque optaram em suas vidas de não servir a Deus e, além disso, de perseguir seus servos. E vai ser da mesma proporção, tá bom? Só para resumir, Deus ele vai derramar o sangue desses que perseguem seus servos da quantidade que foi derramado de seus filhos. Vai ser a mesma proporção. Quantos milhares e milhões de servos de Deus perderam a vida? Vai ser justamente a quantidade desses que vão perseguir os servos de Deus, que vai ser mortos e comido pelas aves. Até que se complete o quê? O número dos seus servos. Até que se complete. É muito importante isso aí, tá bom? Então, queridos, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que, não sei se o pastor tem alguma pergunta, ou a missionária. Sim, os chamados degolados. Ou seja, nesse período e num período de grande tribulação vai ter a perseguição para degolar os irmãos, porque, só exemplo, os romanos eles queimavam, crucificavam aqueles que não eram cidadãos. E aqueles que eram cidadão ou eram ricos, eles eram degolados com machado. O apóstolo Paulo ele foi degolado porque ele era um cidadão. Degolaram o apóstolo Paulo com machado. O apóstolo Paulo está nisso? Está nisso. Mas como é que a gente identifica? Não sabemos como identifica. Ah, viu o apóstolo Paulo embaixo do altar. Não tem como dar essa afirmativa em relação ao que é profético, o que é profético em relação ao passado. Não tem como casar isso, mas que vai ter, vai. Não, porque isso, muito bem lembrado, a ressurreição é para o corpo glorificado. O corpo glorificado, é por isso que o João ele não coloca. Agora, também é importante, porque Daniel fala, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o horror e o tormento eterno. Só que se formos analisar isso na língua original, ela difere um pouco. No original não está assim. E João ele pegou justamente do original. E vão ressuscitar para a vida eterna. Mas outros ressuscitarão não. Não está de acordo. Não vão ter o corpo glorificado em corruptível.
Como é que vai ser isso? Por isso que é importante nós pregarmos a palavra de Deus e ensinar isso. Muita gente não sabe. Aí fora é importante falar isso, né? Então, queridos, é isso, né? É um capítulo muito importante. E depois a gente vai falar só de bênção, né? Só de bênção. É o capítulo 21 e 22, né? Agora chega de tribulação, chega de pragas, maldições, a gente vai falar só de bênçãos. É o capítulo 21 e 22. Amados, fiquem atentos, tá bom? Que para a semana eu vou pegar o nome dos irmãos que estão participando para poder emitir o certificado dos amados, certificado bonitinho e tal. Eu vou ter todo o trabalho de digitar e imprimir o nome dos irmãos. E os amados que estão participando em Minas Gerais, Santa Catarina, outras partes do Brasil aqui, você me emite, você me manda seu nome completo para eu poder emitir o certificado e mandar em PDF para você imprimir lá, tá bom? Então é isso, queridos. Um grande abraço. Até o capítulo 21, nosso penúltimo capítulo. Deus abençoe.